Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jonatas Carvalho, eu sou professor de História da Arte, Filosofia, Sociologia. Estou aqui com vocês para discutir um tema que, nesse momento, eu vou chamar de arte, vida e trabalho. Vamos aproveitar esse tempo aí que está todo mundo vivendo no modelo home office ou trabalho remoto, e está todo mundo em casa vendo vários vídeos, filmes, séries e outras coisas mais, lendo livros, enfim. Eu estou produzindo aqui esse conteúdo para a gente refletir um pouquinho sobre esses três conceitos que, de certa maneira, aparentemente não são imbricados. Vida, arte e trabalho são elaborados a partir de conceitos independentes, mas a gente quer saber se é possível reuni-los e o que a gente consegue com a reunião desses três conceitos. Eu preparei aqui uma apresentação, vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês a minha tela, espelhar aí para vocês. Então, fica aqui comigo que você vai ver uma pequena apresentação que eu fiz, e enquanto eu mostro essa apresentação para vocês, você vai estar aí acompanhando também um pouco das reflexões que vamos fazer aqui sobre o gênio criativo. Aí a foto do Leonardo Velho, uma foto que alguns atribuem a um pintor da época dele, mas a origem é um pouco, de fato, desconhecida. A gente não sabe efetivamente quem fez, mas aí o Leonardo Velhinho, num trabalho interessantíssimo. Vamos lá, então, a minha discussão começa com uma reflexão do Bertolt Brecht, que é qual? Do rio que tudo arrasta, disse que é violento. Mas ninguém chama de violentas as margens que o comprimem. Eu quero começar, portanto, essa discussão falando dessa figura fantástica chamada Leonardo da Vinci, e que não é incomum a atribuição dele como uma figura genial. De fato, Leonardo era genial, mas a questão que fica é: será que ser gênio basta? Quer dizer, será que o que deu ao Leonardo da Vinci toda essa dimensão, toda essa importância, não só na história da arte, mas na história do Renascimento, na história da sociedade ocidental, teria sido resultado apenas da sua genialidade, da sua capacidade criativa? Isso que eu gostaria de começar pensando. No final das contas, eu quero começar dizendo aqui que a genialidade e a criatividade vão ser margeadas, ou seja, vão ser, de certa maneira, comprimidas em diversos momentos da história. As pessoas criativas, geniais, sempre foram incompreendidas e continuam sendo no nosso tempo. Lá na Idade Média, por exemplo, a criatividade ela era um elemento que poderia ser colocada como um oposto ao poder divino. Ou seja, se Deus quisesse que algo novo fosse feito, que você tivesse desenvolvido alguma capacidade criativa, por exemplo, ele mesmo teria providenciado. A ideia de que Deus tinha feito um mundo perfeito, que nada mais cabia a ser feito, foi uma ideia que margeou bastante a sociedade medieval, estamental. Aqui a gente tem uma foto da obra do Humberto Eco, O Nome da Rosa, um filme que mostra de maneira, uma obra que mostra de maneira muito interessante como é que a vida nessa sociedade se dava, a vida social, e quantos limites eram colocados a todo tipo de comportamento, e não era diferente
com o pensamento genial ou criativo. Alguns séculos mais tarde, ali por volta do século XVIII, 17, 18, essa sociedade que o filósofo francês Michel Foucault irá chamar de sociedade disciplinar, a sociedade que vai emergir naquilo que você conhece como iluminismo, colocou como centro da vida a razão, a racionalidade. Nesse sentido, a criatividade foi altamente tolhida, sobretudo nos casos de formação. Quer dizer, as crianças eram-lhes ensinada qualquer coisa menos ser criativas. Então, elas eram educadas para ter um comportamento absolutamente disciplinar, estabelecendo assim padrões de comportamento da vida social. E nestes padrões de comportamento não havia muito espaço para criatividade, porque ela aparece ali como uma oposição aos processos de racionalidade tão valorizados na sociedade disciplinar. Nos tempos de hoje, está aí uma figura que todo mundo conhece, quem não viu o filme aí estrelado pelo Joaquim Fênix, vale muito a pena ver. Ele não é exatamente ali um gênio criativo dentro da história, mas eu trouxe aqui essa sociedade como sociedade caótica, um modelo de sociedade também onde a criatividade ela está associada a um mundo onde o valor, na verdade, a sociedade atual coloca um valor absoluto sobre uma coisa que a gente conhece como trabalho, ok? E o trabalho não tem espaço para criatividade. O indivíduo criativo, portanto, o indivíduo genial, é um indivíduo que não consegue se adequar a essa rotina de trabalho. O trabalho, portanto, é aquilo que valoriza o homem enquanto indivíduo social, lhe dá status. As pessoas fazem questão de mostrar a ascensão social pela via do trabalho. Quer dizer, ninguém quer se mostrar, por exemplo, como um indivíduo que teve sucesso simplesmente porque deu sorte. Ele precisa mostrar esforço. O indivíduo, portanto, criativo, que não consegue se adequar a esse universo do trabalho, ele vai ser taxado aí muitas vezes como vagabundo, como um indivíduo sem ambição. O gênio criativo, portanto, ele recebe aqui também algumas represárias. É claro que a gente vai contemporizar isso aí já já. Nossa sociedade é uma sociedade que acabou reconhecendo a criatividade, mas ainda temos muita coisa para superar nesse sentido. Vamos dar uma olhada já já nisso. Então, primeiro ponto aqui é desconstruir algumas ideias sobre a criatividade, sobre a genialidade. A genialidade e a criatividade são elementos que as sociedades não souberam lidar de uma maneira afirmativa ou de uma maneira positiva, melhor dizendo, ao longo dos anos. Os indivíduos criativos e geniais tiveram problemas em todo e qualquer tempo, e vamos tentar entender isso na prática um pouco mais profundamente na própria história do Leonardo da Vinci. Antes, eu queria trazer uma outra reflexão aqui. A gente trouxe o Bertolt Brecht, agora vamos trazer o Adam Smith. Ele está aqui escrevendo no século XIX, claro, está falando para Riquezas das Nações, está fazendo uma discussão sobre economia, está falando aqui sobre represar, quer dizer, quando se represa uma corrente de água, tão logo a represa fique cheia, o líquido com força transbordará a represa como se não houvesse represa nenhuma. Ele está falando aqui, claro, defendendo as suas teses liberais, mas o que eu gostaria de fazer nesse momento é mostrar
fazer uma espécie de transposição do pensamento liberal do Adam Smith, do que tange a economia, para um processo de represar. Quer dizer, imagina que ele está falando de represar a economia, mas eu estou falando de represar a criatividade. E é assim que o Da Vinci vai viver a sua vida, uma vida recheada de elementos repressivos, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês as referências do Da Vinci. O Da Vinci não foi um gênio isolado, quer dizer, nenhuma genialidade nasce do nada. Ele vai ter referências importantes na sua vida, entre eles, essas duas figuras aqui no alto do vídeo. Esse aqui é o Philippe Brunelleschi. Philippe Brunelleschi, responsável pela construção desse negócio maravilhoso aqui, conhecido como Domo de Santa Maria del Fiore, lá em Florença. É a maior cúpula do mundo, feita de tijolos, construída aí por volta de 1436, por aí, quando ele termina a obra. Uma obra que levou muitos anos para fazer e que foi crescendo por ano 30 centímetros aqui, ó. Então você imagina quanto tempo levou para fazer esse domo. O Brunelleschi utilizou cálculos matemáticos fabulosos aqui, construiu uns andaimes aqui, um negócio fabuloso também por dentro desse domo, que permitiu a construção dele. Foi uma inovação gigantesca no mundo da arqueologia, da arquitetura e, claro, da engenharia. Essa obra fabulosa que é a igreja, né, de Santa Maria del Fiore, cujo campanário foi produzido aqui por Giotto, outra figura sensacional do período renascentista. Uma outra referência importante aqui, o Leonardo da Vinci, é esse indivíduo aqui, ó, que a gente conhece como Leon Baptiste Alberti, que foi um grande arquiteto, não só produziu grandes obras na Itália renascentista, mas também escreveu tratados de arquitetura, foi um grande leitor de Vitrúvio, um arquiteto romano, Vitrúvio esse que será representado lá no Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Sabe qual é? Aquele cara com os braços e pernas abertas, com um monte de coisas ali, um trabalho que o Da Vinci fez para discutir proporções perfeitas do corpo, dimensão das proporções corporais, os estudos de anatomia que o Da Vinci fez, fabulosos. Já já a gente vai dar uma olhada neles. E aqui embaixo, no final da tela, voltando às referências de Da Vinci, no final da tela a gente tem aqui a figura do Verrocchio, o Andrea Verrocchio, que foi uma espécie de mentor do Da Vinci. Para lá, com o Verrocchio, que o Da Vinci vai trabalhar quando ele se muda para Florença com a família. E no ateliê de Verrocchio, o Da Vinci vai encontrar espaço para desenvolver todo o seu gênio criativo. O Da Vinci vai trazer muitos problemas para a vida do Verrocchio, mas também muitas soluções. Verrocchio, que era uma figura fantástica, um grande escultor, pintor, e que vai deixar de pintar logo assim que ele percebe Da Vinci pintando. O Da Vinci faz umas interferências lá, umas obras dele, e o Verrocchio olha e diz assim: olha, eu parei de pintar, a partir de agora você pinta, sabe? Deixa essa parada contigo aí, porque não estou mais a fim de fazer isso, eu vou fazer minhas esculturas aqui que está tudo certo. Mais ou menos assim que o Verrocchio vai sair dessa onda de pintura, porque quando ele viu o Da Vinci pintando, ainda discípulo, falou: cara, não tem condição, né, de brincar com esse menino é muito bom. Mas veja só, a Florença, deixa eu só botar aqui rapidinho, a Florença
essa Florença aqui, ó, foi considerada do Renascimento, o lugar da criatividade do mundo, era para lá que iam todos os pintores. Florença foi, então, um celeiro de criação da cultura renascentista. Grandes investimentos foram feitos ali, os mecenas, família Médici, que investiu em gente como, por exemplo, o Botticelli, que estudou também com o Verrocchio, o contemporâneo do Da Vinci. Esse lugar teria sido o melhor lugar do mundo, de fato, para um indivíduo como Leonardo da Vinci? Será que ali ele realmente encontrou um celeiro, um lugar especial onde ele pudesse desenvolver livremente sua genialidade criativa? Eu diria que não. Porque havia, claro, limitações ali gigantescas. E agora sim, voltando à página aqui que eu tinha dado um pulo nela, vou voltar. Imagina só que o Da Vinci não foi tão bem sucedido assim em Florença. Ele encontrou limitações porque foi incompreendido. Foi incompreendido porque sua capacidade genial, criatividade não era absorvida pela maioria desses indivíduos. Os mecenas se recusavam a patrociná-lo. Ele acabou sendo visto como um cara, por exemplo, que demorava a entregar os trabalhos que pegava, alguns jamais entregou, jamais terminou, enfim, porque a mente dele era muito acelerada, ele se envolvia com muitas coisas. E, além do mais, ele viveu, portanto, também margeado nessa Florença por ser filho de um tabelião, mas um filho bastardo. Então havia na vida social florentina para o Leonardo da Vinci uma série de margens que, de alguma maneira, comprimiam sua genialidade criativa, e ele resolve, portanto, buscar espaços em outras cidades italianas. E aí ele monta um pequeno currículo que ele vai apresentar para Ludovico de Sforza, o homem que mandava na cidade de Milão. Imagina você hoje procurando um emprego, você é um cara que tem uma boa capacidade, uma moça, uma mulher, um jovem, enfim, que tem uma boa capacidade, que teve uma boa formação, tem um bom currículo. Você, claro, você vai procurar ali, geralmente, as boas empresas para trabalhar, mas você sabe que lá nas boas empresas você também vai disputar com gente tão qualificada quanto você, ou mais. Portanto, é sempre esse jogo delicado. Na época do Renascimento, onde é que as pessoas mais capacitadas buscavam lugar, espaço? Era junto à corte dos monarcas, dos príncipes, né? Como diria Maquiavel. Então, Ludovico recebia o tempo todo, assim como os Médicis lá em Florença, o tempo todo projetos de pessoas, de indivíduos que apresentavam a eles ali soluções maravilhosas para a cidade, enfim, para a vida deles, para aperfeiçoamento da vida na cidade. E o Leonardo não é diferente, ele vai fazer, portanto, aí um portfólio maravilhoso e vai dizer o seguinte: olha só, Ludovico, se você estiver comigo, se você me contratar, isso aqui eu garanto para você. Construo pontes resistentes adaptadas de modo a serem carregadas e indestrutíveis, canhões fáceis de transportar, capazes de arremessar pequenas pedras como uma tempestade de granizo. Olha aqui a imagem de um canhão giratório que o Da Vinci vai fazer. Esse é um dos modelos, ele faz vários modelos. Carruagens blindadas, cortantes nas laterais, capazes de penetrar fileiras de inimigos. Fortalezas, eu sou capaz de derrubar fortalezas porque eu construo catapultas, maganelas, posso destruir qualquer fortaleza, por mais maciça que elas sejam. Então, veja, senhoras, senhores, queridos,
e queridas. A gente está falando de um gênio da arte que você, pelo menos, conhece aí pelas suas obras mais famosas aí, A Última Ceia, a Mona Lisa. Esse currículo aqui não parece o currículo do Da Vinci, né? Vamos combinar, não tem nenhuma relação com o que você pode pensar, como se fosse aqui, parece mais um currículo de um general de guerra, de um engenheiro de guerra, e era exatamente isso, galera. Era assim mesmo que o Da Vinci se apresentou para o Ludovico. Olha, eu posso ser o seu grande engenheiro de guerra, eu posso projetar aqui. A gente está falando aí do final do século XV, início do XVI, momentos delicados na vida das cidades-estados italianas, da região da Europa, onde as fronteiras ainda eram muito estáveis. O Da Vinci mesmo presenciou e participou ali de alguns conflitos, batalhas, guerras. Então, era assim que ele pretendia ficar bem de vida, né? Quer dizer, ganhar um posto de engenheiro do Ludovico Sforza de Milão. Ele ia ter uma vida muito boa, ia ganhar muito bem, ia desfrutar da corte, enfim, maravilha, vidão. Né? Mas o Ludovico não gostou muito da ideia, não. Quando ele olhou o portfólio do camarada, ele falou assim: rapaz, o menino é bom, mas eu acho ele muito audacioso, meio lunático. Tem umas coisas aqui que eu não sei se é possível projetar de verdade. Será que isso é possível se fazer mesmo ou é coisa da cabeça dele? Mas não vamos mandar o guri embora, não. Vamos deixar ele aí, arruma um cargo para ele menor aí. E assim o Da Vinci foi trabalhar como auxiliar lá na formação dos palcos do teatro renascentista. E no teatro renascentista o Da Vinci fez enormes colaborações. Talvez o Ludovico tenha razão. Grandes projetos do Da Vinci nunca chegaram a ser realizados. Alguns foram realizados muito tempo depois. Aqui a gente tem um exemplo dessa ponte que liga Oslo ao Estocolmo, chamado Golden Horn, um projeto dos engenheiros que produziram se basearam aqui no trabalho do Da Vinci. Olha as curvas que ele vai fazer. E aqui está pensando na produção de pontes que eram capazes de atravessar rios, que era uma dificuldade de toda e qualquer sociedade lá no século XV e XVI. Como é que eu atravesso o rio fazendo uma ponte? E o Da Vinci foi criando soluções fantásticas para isso. Aqui você tem um modelo possível de criação do Da Vinci. Tá? Tem outros, mas eu estou trazendo esse aqui para você. Vamos lá. Eu falei do teatro, está aí um projetinho que ele vai fazer do teatro para teatro. Da Vinci, na verdade, pouca gente sabe, mas ele vai mudar bastante a estrutura do teatro renascentista, não do ponto de vista da produção cultural do teatro, mas da estrutura. Quer dizer, a gente sabe que o teatro funciona para além dos seus atores, dos espetáculos em si. Quer dizer, para um espetáculo ser bem sucedido, ele precisa de recursos tecnológicos muito importantes, e o Da Vinci vai ser esse cara que vai pensar esses recursos. Então vai criar sistemas de contrapeso para levantar objetos no fundo do teatro, quando a cortina, sabe quando a cortina fecha e abre, e aí de repente você tem um cenário mudado. Quer dizer, aquilo exige uma experiência fantástica enfim, de manipulação dos palcos, de tudo que tem ali atrás. E o Da Vinci vai criar uma série de instrumentos, de ferramentas que vão permitir, por exemplo, indivíduos saírem voando pelo palco, aparecer e desaparecer, enfim, coisas que ele vai inventar e que vai dar uma dinâmica muito mais interessante para quem assistir às peças. Está aí as grandes contribuições do Da Vinci no mundo do teatro.
também vai contribuir no mundo da música. Ele tocava alguns instrumentos, mas não só isso. Ele era um cara tão fantástico que ele queria produzir instrumentos novos. Então aqui a gente tem um croquis, né? Ou seja, um monte de rascunhos que ele vai fazer de instrumentos que ele achava que valeria a pena ser produzidos. Alguns acabaram sendo, mas essa é uma história que eu não sei contar muito bem. Eu estou trazendo para vocês aqui apenas uma informação mais superficial. Afinal de contas, para dominar completamente a história do Da Vinci, tudo que ele fez, vai precisar de muitos anos de estudo, gente. São muitas coisas. O cara deixou 13 mil croquis, 13 mil anotações de tudo que você pode imaginar. É um negócio assustador. Outra coisa que, ninguém sabe, ou pelo menos quase ninguém sabe, que o Da Vinci produziu, escreveu. Ele era um bom contador de histórias. O Ludovico Sforza chamava o Da Vinci lá no final da tarde, juntava a corte, botava os músicos lá, e o Da Vinci ali, ele lia um conto, escrevia fábulas e reproduzia essas fábulas para o Ludovico. Ele adorava as histórias e os textos do Da Vinci, então ele era um cara também que era considerado ali um pensador, sabe, um cara que contribuía enormemente com histórias, inclusive, de cunho moral. Uma coisa que o Da Vinci vai fazer para o Ludovico é um projeto para Milão. Pouca gente sabe, mas Milão ela tinha algumas semelhanças com Veneza, lá no século XIV, no século XV. Era rodeada, cercada, atravessada por canais que só mais tarde serão cobertos, né? Isso vai trazer algumas complicações para os milaneses, mas no final das contas o Da Vinci, preocupado com os problemas de cheias nesses canais, ele apresenta uma série de projetos ao Ludovico de tirar a Veneza daquela situação complicada que eram as cheias dos canais, e ele vai criar uma quantidade gigantesca de soluções essas que serão ignoradas completamente pelo Ludovico e que nunca vão ser implantadas na Milão de Da Vinci, nem posteriormente. Muito bem. O gênio criativo, quando se fala em criativo, você pensa também aí na figura do inventor. Será que o Da Vinci inventou muita coisa? De onde ele tirava essas ideias? Os historiadores, biógrafos dele vão dizer que ele, desde criança, era um grande observador. E isso é uma coisa importante. Quer dizer, inventores são indivíduos que fazem observações agudas dos processos da vida social. Quer dizer, ele pensava em soluções para a sociedade que ele vivia, ele observava as limitações dessa sociedade e apresentava soluções. Então, se você, nos dias de hoje, na sua vida laboral, na sua vida pessoal, seja administrando sua casa, seus filhos, seus negócios, você pode ter certeza que essa é uma qualidade fundamental na vida de qualquer um. Você precisa ser um observador e observar ali e tentar capturar ali quais as nossas maiores deficiências e, a partir daí, propor soluções. É claro que as soluções do Da Vinci não eram exatamente aquelas soluções que eram rapidamente aceitas, né? Porque ele apresentava soluções que pareciam ainda muito além ou muito fantasiosas ou inventivas. Da onde será que esse cara tirou isso? Imagina um barco que voa. Esse cara, portanto, vai fazer aqui, o projeto de um paraquedas, de uma asa delta. Ele era fascinado com essa coisa do voo, com a capacidade que os pássaros tinham de vazar ar afora e dar aqueles mergulhos e planar. Quer dizer, isso tudo deixava o Da Vinci
encabulado, ao mesmo tempo entusiasmado, e ele acreditava que era possível a nós desenvolver projetos que pudessem ser inspirados naquelas habilidades. Muito bem. Engenheiro de guerra, arquiteto, inventor. Agora a gente está aí no Da Vinci pintor. Talvez esse seja o mais conhecido, ou o mais difundido entre nós, o Da Vinci pintor, embora há ainda muitas coisas que nós não sabemos sobre esse Da Vinci pintor. Eu vou falar rapidamente dessas qualidades do Da Vinci. O Da Vinci, como eu disse, deixou o Verrocchio um tanto quanto constrangido na sua capacidade de pintor, e ele vai se mostrar um espetacular profissional das artes plásticas. O Da Vinci está vivendo num renascimento, onde a arte plástica vai sofrer ali uma série de avanços do ponto de vista técnico, metodológico, por exemplo, a utilização da tela de cavalete, sobretudo a introdução da tinta a óleo na produção dessas telas. O Da Vinci vai ser um cara que vai usar muito a tinta a óleo nos seus projetos de pintura, porque ela efetivamente dava muito mais vida aos projetos, e aqui a gente tem dois exemplos, né? Um trabalho de 1483, chamada Virgem de Rochedos, que vai reproduzir depois, em 1494. Aqui você vê o que ele leva para fazer cada obra, obras que demoram demais. Essas obras do Da Vinci normalmente eram colocadas em espaços da igreja. A igreja, além dos mecenas como Ludovico ou como os Médicis, havia ali quem tinha condição e poder para adquirir obras e trabalhos e contratar indivíduos como o Da Vinci, o Michelangelo, por exemplo, era a igreja. Então, essas obras eram feitas geralmente em painéis ou murais, ou até mesmo sob tela, mas depois vão ser colocados nos ambientes internos das igrejas espalhadas pela Europa, conventos, enfim, espaços vinculados à igreja, como é o caso aqui destas duas obras. Mas ele também recebia encomendas de indivíduos afortunados, como é o caso aqui, e ele vai produzir, a partir de um bom soldo, obras das mulheres desses indivíduos afortunados. Aqui a gente tem alguns exemplos, trabalhos absolutamente fantásticos. Observa aqui, por exemplo, uma paisagem na lateral da Ginebra de Benty. Olha aqui como é que ele pega o reflexo dessa árvore ali numa espécie de riacho que está passando por trás dela. É uma obra que, de certa maneira, se você olhar, tirando algumas diferenças da paisagem, ela vai lembrar a Mona Lisa. Claro, a paisagem na Mona Lisa é muito diferente, mas o Da Vinci vai trabalhar muito com essas coisas da paisagem por trás de um retrato. São dois elementos da pintura bem valorizados na época. Aqui uma obra onde ele vai usar um fundo mais escuro, mas como ele destaca os rostos de uma maneira bem realista. É fantástico o trabalho desse indivíduo. A gente tem agora aqui um dos trabalhos mais valiosos na história da arte, o mais caro até agora, Salvador Mundi, que é
uma espécie de Jesus esotérico que o Da Vinci vai fazer lá no final do século XV. Jesus aqui, ó, paz e amor, segurando uma bola de cristal transparente, gente. Isso é fabuloso, não? Essa obra, meus queridos, ela foi leiloada há alguns anos atrás por 450 milhões de dólares. As más línguas dizem que quem arrematou foi um príncipe saudita, mas oficialmente a gente não sabe quem foi o cara que comprou isso. De qualquer maneira, ele adquiriu uma das obras mais fabulosas do Da Vinci. Veja, repare nos cachos que ele coloca em Jesus, como é que ele coloca laços, cachos e iluminação nesses cachos, os detalhes da roupa, dos frisos, que a gente chama de drapeados, mas eu fico mesmo encantado com essa bola de cristal. Ele está fazendo isso com tinta óleo, tá? Então fazer um objeto transparente, que aparentemente está em primeiro plano aqui na tela, mostrando, por exemplo, a mão lá atrás, como se fosse de fato um olhar. Ele vai fazer muito estudo de ótica, de cor. Esse cara, ele não faz nada, gente, sem estudar. E estudar muito. Aqui, por exemplo, do outro lado, a gente tem um trabalho do São Jerônimo, que ele nunca concluiu, e mais à frente eu vou mostrar para vocês aqui alguns estudos que ele faz sobre essa obra, principalmente os estudos de anatomia. Em falar em estudo, uma obra que a gente tem aqui uma quantidade gigantesca de estudos bacanas sobre ela é a Última Ceia, uma das obras mais conhecidas dos nossos tempos, principalmente no mundo católico. Hoje quase todo bom católico tem lá um quadrozinho da Santa Ceia lá na sua sala de jantar, que a gente tem uma espécie de obra clássica do movimento renascentista, que nada mais é do que uma arte centrada na racionalidade, na matemática, na sincronia dos elementos, na simetria, numa composição sóbria. A gente vê aqui, por exemplo, o Da Vinci, que coloca um Cristo bem central na tela. A janela que o Cristo está centralizado, ela é maior do que as outras, e aqui você tem um conjunto gigantesco de elementos sincrônicos e simétricos, perfeito, sem contar que ele distribui os apóstolos em grupos de 6, Jesus dividindo aqui 2 grupos de 6, muito embora esses grupos de 6 também estejam divididos aqui em 4 grupos de 3. Observa lá comigo, ó, são 4 grupos de 3, que segundo alguns é uma grande brincadeira que o Da Vinci vai fazer. A relação dele com a igreja não era muito boa, ele não era exatamente um exemplo de cristão. O Da Vinci era um cara cético, então a relação dele com a igreja não era lá das melhores, e a igreja também não era muito simpática a ele, mas ela tinha dinheiro e ele tinha qualidade, então eles acabavam ali fazendo seus contratos. Esse trabalho aqui, por exemplo, ele vai fazer lá em Milão. O Lodovico, por exemplo, vai ficar desesperado, porque ele achou, para Lodovico ele estava demorando muito fazer essa obra, mas ele leva aí mais ou menos 3 anos para terminar. E quando termina, ele faz essa brincadeira aqui, esses 4 grupos de 3 seriam para alguns estudadores um exemplo, uma brincadeira que ele faz com os cavaleiros dos zodíacos, que são os 12 signos dos zodíacos, que são divididos em 4 grupos de 3. É bem possível que o Da Vinci tenha feito essa brincadeira. Olha só aí o modelo, né, os traços que o Da Vinci vai pensar para desenvolver esse projeto. Ele tinha o hábito de fazer isso nos projetos dele, então ele detalhava os projetos todos, fazia cálculos. Aqui ele faz uma coisa que a gente chama de ponto de fuga,
onde ele tira o centro da tela e, a partir dali, ele distribui simetricamente esses elementos. É um grande jogo matemático de elementos geográficos, ou geométricos, melhor dizendo, que ele vai depois encobrir com a sua capacidade de produzir tinta, figuras por meio de tinta. Aí, ó, os estudos que ele faz para definir os apóstolos que ele vai colocar em posição que cada apóstolo vai ter, são vários estudos para produzir o Tomé, o João, enfim. Aqui, por exemplo, ó, essa figura aqui deveria ser o João. O João, esse carinha aqui, ó, que, segundo Dan Brown, lá no Código da Vinci, na verdade, foi uma brincadeira do Leonardo da Vinci, e, na verdade, para o Dan Brown, essa figura aqui é a Madalena, e não o apóstolo João. Parece com Madalena ou parece com João? Aí você que me diz. Tá bom? Beleza? Tudo bem, então. Vamos seguir rapidinho. Então, vamos lá. Pintor, agora anatomista. Olha a quantidade de trabalhos que esse cara vai desenvolver. Ele era um indivíduo ficcionado, completamente louco pela anatomia do corpo humano. Pela anatomia de um modo geral, mas o corpo humano é fissurado, e a quantidade de estudos que ele vai fazer sobre o corpo humano. E olha, o homem vitruviano, que eu tinha comentado lá atrás, o Vitrúvio, veja aqui, são anotações de próprio punho do Da Vinci. O Da Vinci, vão dizer alguns biógrafos, que ele aprendeu a escrever da direita para a esquerda. Alguns vão dizer que ele desenvolveu essa técnica porque ele queria ocultar, enfim, disfarçar ali, manipular suas invenções, caso esses projetos caíssem nas mãos dos concorrentes, vamos chamar assim. Mas o fato é que o que me parece mais real é que, como o sujeito era canhoto, olha aí, gente, Da Vinci era canhoto, e o canhoto escrevendo, por exemplo, em papel com tinta de pena, né? Então você imagina como é. O que acontecia? Ele borrava tudo que ele estava escrevendo, porque ele vai escrevendo e a mão vai passando. Então ele aprendeu a escrever ao contrário. Desse jeito ele não borrava as suas próprias anotações. E aí, aí a gente tem a quantidade, veja a quantidade de detalhes que esse indivíduo vai anotar sobre o corpo humano. Os trabalhos do Da Vinci serão importantíssimos na história da anatomia humana. Talvez um dos primeiros indivíduos a detalhar essa anatomia, que se tornará uma ciência própria, né, vinculada à medicina. Veja aqui estudos fabulosos, sensacionais, sobre a musculatura e os nervos. Esses são estudos que ele vai fazer para construir lá a obra do São Jerônimo, que eu acabei de mostrar e disse para vocês que ela nunca foi concluída. Ele vai fazer essa quantidade enorme de estudos aqui e muito mais só para fazer aquela obra. E ele era assim, cada obra dele ela era recheada de toda a ordem de estudos. Ele só concluía a obra depois de estudar profundamente sobre o que ele ia fazer, como ele ia fazer. Nenhum elemento na obra do Da Vinci é colocada lá à toa, de qualquer maneira, sem ter sido pensada, entende? Veja isso, que fabulosos trabalhos dele sobre a anatomia do feto, gente. Olha a quantidade de anotações que esse indivíduo faz sobre a vida. Quer dizer, isso era uma coisa que encantava demais o Da Vinci, o início da vida, a emergência da vida. Quer dizer, como é que era possível a emergência da vida? Está aqui os trabalhos dele e as anotações sobre esse processo. E, por fim, para falar de anatomia, eu termino aqui com o coração
esse órgão que, ao longo da história da antiguidade, ele foi atribuído a todas as nossas emoções, o coração, portanto, maléfico, um indivíduo maléfico teria um coração escurecido, o coração era o lugar onde se acumulava ambições, ódios, mas também é o símbolo do amor. E para o Da Vinci, de fato, ele representava a vida, mas de uma maneira muito diferente. Era ele o responsável pela pulsão da vida em si. Aqui a gente está vendo uma série de estudos que ele fez para entender como é que o coração fazia a coisa acontecer, para que pudéssemos respirar. Bom, para terminar, os compendiadores dos trabalhos prejudicam o conhecimento e o amor, porque o amor a qualquer coisa é produto do conhecimento, sendo o amor mais ardente quanto mais seguro é o conhecimento. E essa segurança brota de um perfeito conhecimento de todas as partes, que juntas compõem o todo de fato. De fato, é a impaciência, mãe da loucura, que louva a brevidade. Leonardo da Vinci, 1510. Então, ele está deixando aí um recado para a gente, que serve para dizer o seguinte: olha, quem são os compendiadores? Ele está chamando os caras que fazem compêndios, ou seja, indivíduos que fazem resumão, sabe? O famoso resumão. O Da Vinci, ele era completamente contra isso. Ele era um indivíduo que acreditava fielmente na questão da especialidade. Embora ele fosse um indivíduo com uma capacidade de versatilidade gigantesca, ele nunca levou essa versatilidade de uma maneira superficial. Isso é muito interessante, porque, veja bem, hoje a gente valoriza muito os processos de versatilidade, né? As empresas querem indivíduos versáteis, a versatilidade, portanto, é algo que passa a ser valorizado demais na nossa sociedade. Indivíduos que podem fazer coisas diferentes, mas a versatilidade para o Da Vinci não implica em você ter conhecimento superficial sobre tudo. Numa sociedade como a nossa, onde nós acabamos lendo sobre muita coisa, mas sempre pouquinho sobre essas coisas, principalmente os textos de internet, de rede social, quer dizer, a gente não se aprofunda em nada. E ele era um cara que não valorizava isso, ele achava que o indivíduo devia estar absolutamente seguro para fazer qualquer projeto que seja. Então, um projeto, ele só está pronto, já dizia lá das referências dele, que era o Alberti, um projeto só deveria estar pronto quando nada mais pudesse ser acrescentado nele. Tá? Bacana isso, né? Muito bem. Espero que tenham gostado. O nosso objetivo aqui foi mostrar um pouquinho como é que, a partir do Da Vinci, a vida, o trabalho e a arte se juntam. A vida de Leonardo da Vinci, o trabalho de Leonardo da Vinci e a arte de Leonardo da Vinci podem servir para a gente de exemplos de como conciliar criatividade, trabalho, porque trabalhar, ele era um cara que trabalhava duro e trabalhava com profundidade, se entregava profundamente aos seus projetos, com uma capacidade de versatilidade, como eu acabei de dizer, mas ao mesmo tempo de profundo conhecimento e domínio sobre o que estava sendo produzido ali, que esses exemplos possam ser, então, aí apreciados pela gente. Se você quiser saber mais, vá lá, procure, tem grandes biografias do Leonardo da Vinci, aproveite esse momento para conhecer mais o grande Leonardo. A gente, então, termina
espero que tenha sido útil. Acabou que eu não mostrei para vocês, ó, a Mona Lisa, né? Pô, cara, você falou de Da Vinci, não mostrou a Mona Lisa pra gente, né? Eu tinha deixado a Mona Lisa para o final e acabei esquecendo dela. E a Mona Lisa tá aí, meu muito obrigado para vocês. Conhece essa carinha aí, gente? Figuraça, né? Gente finíssima aí, um grande artista também. Isto, eu vou então aqui o compartilhamento da minha tela para a gente voltar lá aqui, tá? E me despedir. Espero que tenham gostado mais uma vez. Valeu, até a próxima. Bye bye.